Olá amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e nesta aula eu vou te ensinar como fazer uma telacê. Então, lindona, uma telacê é um trabalho feito com pespontos, né? Num tecido previamente dobrado ou acolchoado. Geralmente a gente usa ele com uma manta, né? Pra poder ele fazer esse efeito, né? Um conjunto de desenhos em relevo, tá? Então, amiga, eu tenho estudado bastante, né? Porque eu sou muito curiosa, eu não gosto simplesmente de fazer uma coisa por fazer, eu gosto de saber o que eu tô fazendo, né, do que se trata. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, uma das coisas para você conseguir ter uma telacê aí bem bonito, né, é a linha, tá? Geralmente, amiga, em todas as artes, né, onde a gente normalmente usa um tecido tricoline 100% algodão, o ideal é que a gente também use uma linha de acordo, né? Então, nesse trabalho de pesponto, por exemplo, nós iremos usar uma linha para pesponto. Aqui na minha cidade eu não encontrei uma linha 100% algodão. Essa daqui é 100% poliéster, mas é uma linha de pesponto e eu vou te mostrar a diferença dela para outra, tá? Você vê aí as duas linhas, né? Aquela linha comum, e você vai ver a diferença de uma para outra. Então, amiga, aqui você consegue visualizar que essa linha de pesponto, eu tenho ela numa gramatura maior, ela é mais grossa, por exemplo, do que essa daqui que normalmente a gente usa para costurar, né? Unir as peças, enfim. Então, para o pesponto é ideal, né? Que seja ou quilt livre ou reto, no caso desse é o quilt reto ou uma telacê, que você use uma linha para pesponto, tá? Se você conseguir na sua cidade 100% algodão, bem. Se você não conseguir, faz como eu fiz, usa de poliéster, tá? Mas digamos que você não tenha nenhuma das linhas e você queira aí começar, né, fazer uma peça com uma telacê, então você usa a linha que você tem, tá? Mas a título de informação, é bom você saber que para uma telacê aí mais bonita, um quilt, você pode usar essa linha. E tem também as linhas metálicas, tá? Com cores variadas, né? Eu não achei ainda se tem dela mais grossa, mas essa linha, por exemplo, ela é uma linha que tem metálica, tá? Eu vi que tem bastante, tem colorida, tem colorida, prateada, dourada, essa daqui bronze, então você pode brincar aí com as linhas também. Tá bom? Uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que eu não conhecia e pra te falar a verdade eu nem acreditava, é a canetinha mágica, tá? Essa caneta, por exemplo, vai possibilitar que a gente faça os nossos riscos, tá? E logo em seguida a gente apague apenas com o ferro quente. Vou te mostrar. Então, lindona, aqui eu vou riscar, tá? Daqui a pouco a gente vai riscar mesmo as nossas linhas. Vou fazer só uma linha aqui pra você ver e vou fazer outra. Isso aqui vai ser bom porque na hora que nós riscarmos as nossas linhas, né, pra gente trilhar aí o caminho certinho, você vai poder usar essa canetinha aqui e em seguida, amiga, que você terminar o seu trabalho, você simplesmente vem com o ferro quente e magicamente as linhas se apagam, então isso vai facilitar bastante aí o seu trabalho, tá? E junto a isso existem também alguns acessórios que você pode usar caso você não queira fazer linha, que são guias, né? Isso aqui te ajuda a guiar sem precisar também. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é usar quando você estiver trabalhando com bolinhas, no caso, né? Você pode usar também, se basear pelas bolinhas, para seguir aí o caminho e determinar o quanto você quer aí no seu matelacê. Então, amiga, uma das dicas, tá, para começar, é que sempre que você for fazer uma peça, por exemplo, uma luva ou ainda uma peça circular, o ideal é que você sempre corte um pouco a mais, tá, do tecido, ainda sem você não vai cortar ele redondo, por exemplo. Você vai cortar ele aqui numa medida que dê pra você fazer sua peça, tá? E importante que seja maior, porque conforme a gente vai fazendo as costurinhas, né? Ele tende a diminuir um pouco, tá? Então você vai precisar do tecidinho e você vai precisar da manta. Eu tô usando a manta R1 aqui, mas digamos que você tenha R2, você pode usar também, até mesmo se você quiser fazer duplo, né? Então você pode usar aí sim a manta R2, tá bom? Então, a segunda coisa, amiga, é que você vai começar sempre marcando do meio, tá? Você vai marcar, ao invés de você começar num cantinho ou no outro, você começa no meio e vai distribuindo daqui pra fora, depois daqui pro outro lado. E pra costurar, a mesma coisa.
Então, amiga, você viu que toda vez que você tiver um poá e você desejar, né, vai ficar melhor que você siga, sim, as bolinhas aí, tá? No caso deste tecido liso, como eu tenho, ou de qualquer um outro, você pode usar essa regrinha também de usar em 45 graus, caso você tenha essa régua. Digamos que você não tem essa régua, você simplesmente, você vai usar o recurso que você tem. Digamos que você tem essa régua, você pode começar marcando aqui dessa extremidade a outra, tá? Aí você marca com a sua canetinha e digamos que aqui nós temos mais ou menos 3 centímetros de largura desta régua, então você vai fazer o seguinte. Vou tentar riscar aqui porque a minha base ela não cabe aqui, a minha base de corte é muito grande, ela não cabe nessa mesa, então essa mesa é irregular, tá? Digamos que você fez essa linha aqui, amiga, então você vai usar a própria largura aqui da sua régua, tá? No caso dessa, ela tem a largura de 3 centímetros, então aí, ó, você encosta essa daqui aqui, tá? Na linha que você já fez e vai montando aí as suas linhas, né? Como eu falei, de dentro pra fora. Ó, aí você já tem uma linha, aí vai até o final. E daí depois vem na sequência, então o seu matelassé vai ficar com a largura de 3 centímetros, tá? Fez isso em toda ela, vai virar e vai fazer o outro lado. E com essa régua, amiga, você vai poder usar aqui o ângulo de 45 graus. Você vai encostar aqui embaixo. Olha aí, você encosta a linha do ângulo de 45 graus e daí a régua vai fazer a linha aí no lugar onde você deseja, tá? Eu vou riscar aqui. Aí daí vai ficar mais fácil para você dizer de quantos centímetros você quer, né? Porque aqui nós temos aqui esse quadradinho 5 centímetros, tá? Então digamos que você queira de 5, você vai encostar a sua linha aqui, ó, ajustar e ele vai ficar mais largo, tá? Digamos que você queira de 4, então vem um pouquinho mais pra trás e você tem aí a sua linha de 4 centímetros, tá? De 3 centímetros é a mesma, de 2, então facilita bastante aí o seu trabalho. Então, querida, já tenho minha peça toda riscada. Você vai ver aqui que eu tenho uma linha que eu tentei consertar. Aliás, tentei não, consertei, tá? E daí agora nós iremos pra máquina, amiga. E aqui na máquina é que eu vou te dar a dica principal. Então, amiga, o próximo passo é que você regule, tá, a sua costura para o número 2 de costura. Geralmente a gente usa entre 3 e 3,5, né, para uma costura. Você pode usar para uma matelassé a costura número 2, o ponto número 2, tá? É com relação ao pé. Por exemplo, pro quilt livre, você tem a opção de usar esse pé, tá? E eu achava que pro quilt reto você poderia usar um pé normal, mas o que acontece? Quando você usa as camadinhas, né, que você faz o sanduíche, no caso desse a gente vai usar só 2 camadinhas, mas digamos que tenha um outro tecido, esses dentinhos da máquina aqui, eles tendem a não trabalhar em sincronia com esse tipo de calcador aqui. O ideal é que você tenha um pé de quilt reto, tá? Porque daí eles vão trabalhar em sincronia e à medida que esses dentinhos puxar a parte de baixo do tecido, a parte de cima vai igual com a parte inferior. Porque com esse aqui normal, tende a puxar demais e a parte de cima não acompanhar do seu tecido. Então acontece de fazer rugas, né? E daí você não ter o seu matelassé perfeito, tá? E essa peça, amiga, eu vou mostrar na foto pra vocês, né? O Walking Foot, ele facilita bastante, né? Para o seu trabalho sair perfeito e você encontra facilmente ele para sua máquina doméstica, tá? E por que que eu não tenho? Porque minha máquina é industrial e eu realmente já procurei por tudo pela internet, São Paulo, né, que é o maior centro, e eu não encontrei essa peça, amiga, ainda. Mas você que tiver a oportunidade aí, puder fazer o investimento nessa peça, você vai ter aí trabalhos bem perfeitos e bem bonitos. Então vamos lá costurar. Fiz, agora eu vou passar o ferrinho para apagar as nossas linhas feitas à caneta, tá?
Após eu terminar a minha peça, eu faço uma costura aqui. Antes de cortar, eu faço uma costura toda em volta. Digamos que eu queira um molde circular. Eu corto, né, a peça que eu preciso e logo após cortar eu passo uma costura na bordinha para que as outras costuras que fizemos, amiga, não se soltem. Então, amiga, ficou pronto, tá? Lembrando que eu fiz dessa cor para que você possa realmente visualizar, mas você pode usar a cor do mesmo do tecido, né, conforme esse, por exemplo, que eu usei aqui, eu usei a linha vermelha. Daí a gente fez a separação, né, das nossas imagens, criamos aí uma imagem e todas as vezes que você quiser estruturar, amiga, a peça, né, você vai usar a manta e para que o tecido não fique voltando, digamos que você use numa peça de jogo americano, numa mug rug, então você pode fazer esse tipo de trabalho para que a sua peça fique toda certinha. Então você fica aí com mais uma opção aí para embelezar ainda mais as suas peças. Tá bom? Então, amiga, espero que vocês tenham gostado e aguardo os seus comentários. Se puder, também compartilhe, marque uma amiga para que a gente possa fazer o trabalho crescer. Nos vemos na próxima aula. Eu sou a Gabi, a menina do pano, e até lá!